Boa noite. O senador licenciado Cid Gomes foi transferido de uma UTI em Sobral, no interior do Ceará, para uma unidade de saúde em Fortaleza. Ele foi atingido por 2 tiros na quarta-feira durante um protesto de policiais e, nesta quinta, divulgou um vídeo na internet em que agradece à equipe do hospital que o atendeu em Sobral. No momento do tiro, o senador pilotava uma retroescavadeira para tentar furar um bloqueio feito por policiais no batalhão da Polícia Militar do município. Cid Gomes está licenciado do Senado e organizava um protesto contra um grupo de policiais que tenta impedir o trabalho da Polícia Militar. Depois de extraordinários cuidados médicos que salvaram minha vida, eu quero agradecer a toda a equipe do Hospital do Coração de Sobral, que não deixa nada a dever a nenhum outro hospital do mundo, com cuidado, com atenção, com carinho. E quero me comprometer de poder, no futuro, ajudar, retribuir, o mínimo que eu posso fazer, retribuir aqui, buscando recursos para mais equipamentos, para que esse hospital possa salvar mais vidas como salvou a minha. Obrigado, doutor. Obrigado em seu nome a toda a sua equipe, não só dos médicos, mas dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos nutricionistas. Enfim, foi um períodozinho curto, afinal de contas não inteirou nem 24 horas, mas eu já saio daqui sem necessidade de cuidados intensivos. Eu já posso ser transferido para um quarto. Então, isso foi graças ao cuidado, à atenção, à competência de vocês. O senador Rogério Carvalho quer convocar o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, para que o militar explique suas acusações contra o Congresso. O parlamentar apresentou um requerimento de convocação e espera que o documento seja votado na próxima sessão deliberativa do Senado. Nós apresentamos um requerimento de convocação do general Heleno, ministro do presidente Jair Bolsonaro, ao plenário do Senado Federal, para que ele possa explicar que tipo de chantagem e quem está chantageando o governo do Congresso, ou seja, quem é do Congresso que está chantageando o governo. Porque numa democracia é papel do Congresso tensionar do governo o modo como vai aplicar os seus recursos e o modo como vai cuidar da população. Se isso é chantagem, nós estamos entrando num período muito crítico em relação à nossa democracia. Eles estão entendendo que a representação do povo é chantagem e isso nós não podemos compactuar e queremos saber qual é a chantagem, quem está chantageando, para que a população possa saber de fato que história é essa de chantagem ou se é um viés autoritário e o desejo de fechar o Congresso do general Heleno. A Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais foi debatida nesta quinta-feira na Comissão de Meio Ambiente. Serviços ambientais são processos naturais gerados nos ecossistemas e que possuem papel fundamental para a existência de vida no planeta. O problema é que preservar os diversos ecossistemas nem sempre é uma atividade economicamente atrativa. Por isso, o pagamento por serviços ambientais passa a ser uma estratégia importante para a manutenção desses ecossistemas. A gente precisa que o planeta funcione para que a gente tenha os benefícios, os serviços ecossistêmicos que a gente precisa. Água, solo, polinização, microclima, tudo isso vem da natureza e a natureza só funciona se estiver em equilíbrio. O projeto em análise propõe sistematizar formas de pagamento para uma infinidade de serviços ambientais prestados pelos ecossistemas brasileiros. 24% da água que abastece as cidades brasileiras vem de dentro das unidades de conservação. Em 30 anos, a gente tem um potencial de arrecadação financeira a partir do manejo florestal, ou seja, da retirada ordenada de madeira das UCs de uso sustentável, na ordem de 20 bilhões de reais. O Fundo Amazônia não deixa de ser uma forma de pagamento por serviço ambiental, onde alguns países da Europa têm pagado para o Brasil, para que o Brasil continue conservando suas florestas e assim mantendo os estoques de carbono. O papel dos povos indígenas e das populações extrativistas para a manutenção dos ecossistemas brasileiros ganhou destaque. Se hoje o Brasil ainda tem uma imensa floresta
né, verde e para a humanidade, para o povo brasileiro, mas também para a humanidade do planeta, nós devemos dar graça aos povos indígenas, né? O índio não, os povos originários não são os principais protetores do meio ambiente. Eles fazem parte, eles são o próprio meio ambiente. O representante da Confederação Nacional da Agricultura disse que a exigência de manutenção da reserva legal pelos produtores rurais, prevista no novo Código Florestal, já é por si só um serviço ambiental. Mas, para a CONTAG, que fala em nome dos agricultores familiares, é preciso analisar com cuidado as áreas de reserva legal declaradas pelos produtores em seus cadastros ambientais rurais. Uma reserva legal reservada, conservada, para fins de cumprimento do Código Florestal, ele tem que cercar, ele tem que fazer o acero, ele tem que evitar incêndio, ele tem que evitar caça, ele tem que evitar a entrada nessas áreas, ele tem que evitar tanta coisa que ele já faz um serviço ambiental e não é reconhecido e remunerado por isso. Existem 6.400.000 cadastros ambientais rurais no sistema. Porém, apenas 3% foram analisados. Significa dizer que, se não tomarmos cuidado, algumas pessoas poderão ser beneficiadas com pagamento por serviços ambientais sem que o seu CAR esteja devidamente analisado. Nós temos como conciliar sustentabilidade com preservação e que nós possamos, sim, construir um pagamento de serviço ambiental de forma justa, de forma a corrigir essas injustiças. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o substitutivo que muda o regime previdenciário para aposentados. O texto segue agora para votação no plenário. No texto, o relator explicou que, a partir de 1999, a procura pela renúncia à aposentadoria cresceu ainda mais com a implementação do fator previdenciário. O artifício reduz o valor do benefício para quem se aposenta com menos idade, independentemente do seu tempo de contribuição. Contarato ressaltou que a aposentadoria é um direito do cidadão que pode renunciar. A aposentadoria é um direito patrimonial de caráter disponível e, portanto, passível de renúncia. Ademais, não nos parece justo obrigar o aposentado que continua a trabalhar a seguir contribuindo para a Previdência sem a devida contrapartida. Atualmente, o aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS, que voltou ou continuou a exercer atividade remunerada, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito a pagamento de contribuição previdenciária para fins de custeio da Seguridade Social, conforme determinação do parágrafo 3º, artigo 11 da Lei 8213. Contarato ressaltou que a desaposentação é buscada tanto pelos segurados que começaram a contribuir cedo, quanto por aqueles que optaram pela aposentadoria proporcional, mas continuaram trabalhando. A matéria garante ao aposentado que continuou ou voltou a trabalhar o direito de renunciar ao benefício previdenciário e aproveitar o tempo de contribuição no cálculo de nova aposentadoria. Em cumprimento do disposto no inciso 4 do artigo 7 da Lei Complementar 95, que dispõe sobre a elaboração, a redação, alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo 1 do artigo 59 da Constituição Federal, estabelece normas para a consolidação de atos normativos que menciona que o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei. Propomos, ao final, emenda de natureza eminentemente redacional para essa adequação, sem, contudo, ressalte-se, introduzir quaisquer alterações de conteúdo ou de mérito à proposição. Voto. Pelas razões expostas, nosso voto é pela aprovação do projeto da lei. Foi instalada a Comissão Mista da Reforma Tributária. O desafio é simplificar a cobrança de tributos e impostos no país e, ao mesmo tempo, equilibrar interesses de estados, municípios e da União. O grupo vai ter até 45 dias para oferecer ao Parlamento um texto para ser debatido e votado ainda em 2020. A primeira reunião da comissão está marcada para 3 de março. A palavra de ordem é diálogo. Queria agradecer a conciliação alcançada e esse entendimento, presidente Rodrigo, só foi possível graças ao espírito público de todos nós. A união entre a Câmara e o Senado, para que a gente possa trabalhar em conjunto numa matéria que é tão importante, mas que é tão complexa hoje, porque o sistema tributário é muito complexo.
Esse foi o tom da solenidade de instalação do grupo que vai analisar a reforma tributária. O colegiado, formado por 50 parlamentares, vai ter 25 deputados e 25 senadores e um prazo de 45 dias para encontrar um texto de consenso entre a proposta que tramita na Câmara e a proposta que está em análise no Senado. É uma reforma que é aguardada há décadas pelos brasileiros. A desburocratização, a simplificação é um sonho dos brasileiros. É a possibilidade, de fato, de darmos segurança jurídica, tranquilidade para os empreendedores, confiarem no Brasil e promovermos a geração de emprego necessária. Todos nós aqui estamos imbuídos do mesmo espírito. Simplificar o sistema, realizar as outras reformas, para que, simplificando primeiro, depois a gente possa reduzir a nossa carga tributária, que é muito alta. O texto que está em análise na Câmara unifica 5 tributos, 3 federais, 2 estaduais e 1 municipal. Já a proposta que está em tramitação aqui no Senado extingue 9 tributos e cria 2 impostos, o chamado IVA dual, um direcionado para a arrecadação federal e outro para estados e municípios. O relator da proposta será o deputado Aguinaldo Ribeiro e o presidente da comissão, o senador Roberto Rocha. Para ele, o Congresso é perfeitamente capaz de construir um texto que atenda a todos os interesses. O governo não pretende, pelo menos até onde eu sei, encaminhar uma nova PEC, porque se o fizer, ou se o fizesse, ela teria que iniciar pela Câmara. E aí desequilibra aquilo que nós estamos tentando equilibrar neste momento. É mais razoável que o governo faça o que tem feito com outras matérias. Eles apresentem a nós os conteúdos que interessem ao governo federal. Nós não estamos com vaidade de saber quem produziu o quê. Nós temos o sentimento de responsabilidade do que precisa o Brasil. E, nesse sentido, estamos todos imbuídos do mesmo propósito, de fazer uma reforma tributária para todos os brasileiros e não simplesmente para alguns. Mas, para conciliar todos os interesses, vai ser necessária muita conversa. É o que sinalizou o governador de São Paulo nesta quarta-feira, antes mesmo da instalação do colegiado. Estamos buscando um texto conciliatório que atenda a todos, mas que seja justo. Temos 46 milhões de brasileiros vivendo em São Paulo, é preciso ter um olhar e uma consideração a esses brasileiros que ali vivem. São Paulo é parte da federação, não é um país independente do Brasil, é um país que, aliás, contribui muito para o Brasil do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da estabilidade, do ponto de vista da democracia. Mas nós entendemos que este programa que vai estabelecer um novo marco para a reforma tributária deve ser feita no âmbito do Congresso, da Câmara e do Senado, com a participação dos governadores, com a participação também dos municípios, aqueles que representam os municípios brasileiros, para haver, de forma conciliada, uma melhoria efetiva no processo tributário. A autonomia do Banco Central deve ser votada logo depois do Carnaval pela Comissão de Assuntos Econômicos. No programa Argumento, que vai ser exibido daqui a pouco, após o Senado Notícias, o senador Plínio Valério explica o que muda com essa autonomia. Ele é o autor do projeto. O governo não acenou com nada. Tem o projeto dele, nós temos o nosso. A gente acha que o nosso é mais simples, mas é completo, e o deles excede. E agora vamos juntar e ver o que sai daí. O importante é as duas casas, nesse regime bicameral, trabalhar em acordo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e fique agora com o programa Argumento.